Você por acaso lembra da última vez que você esteve verdadeiramente entediado? Sem música, celular, sem nada. A nossa criatividade, na verdade, ela nasce do ócio. Na verdade, seria muito improvável que a gente conseguisse pintar um quadro inovador e criativo numa tela que está sendo constantemente pintada e com rabiscos que não fomos nós quem desenhou. Se você gostaria de entender um pouco melhor essa questão, fica até o final do vídeo que talvez eu consiga te ajudar a encontrar aquela criatividade que você achava que você já tinha perdido. Você provavelmente conhece Albert Einstein, o grande físico responsável pela teoria da relatividade. Aquele tiozinho de cabelo branco que aparece no filme do Oppenheimer, sabe? Einstein não era só um grande físico, mas ele também era um pensador. Se não fosse pelas suas grandes ideias, fantasias e imaginação, provavelmente a gente ainda enxergasse o nosso universo de uma maneira muito limitada. Agora você me pergunta, se a gente está falando de criatividade, por que a gente está falando de um grande físico? Bom, muitas pessoas acreditam que nossos trabalhos corriqueiros do dia a dia não envolvem, em certo nível, a criatividade. Mas se a gente parar para pensar, nós trabalhamos todos os dias com resoluções de problemas, e resoluções de problemas requerem muita criatividade. O Einstein era uma personalidade muito especial. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas era uma pessoa muito reflexiva que usava sua imaginação constantemente. Ele gostava muito de música, de artes e acreditava que essas coisas faziam parte fundamental do nosso impulso humano para querer compreender o mundo. Ele mesmo dizia: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. O Einstein não era apenas um físico genial, ele era acima de tudo um sonhador bastante disciplinado. A relatividade ela não nasce de laboratório, mas sim de uma pergunta simples: o que eu sentiria se eu estivesse caindo? Foi a partir dessa imaginação silenciosa que Einstein passou a enxergar a gravidade não como uma força, mas sim como uma geometria. E o que realmente moldava essas ideias era algo extremamente simples: tempo sozinho com sua própria mente. Podemos dizer então que Einstein foi um grande sonhador. Isso só era possível porque ele passava grande parte do seu tempo realizando exercícios mentais para imaginar diferentes possibilidades e narrativas. E claro, ele dormia muito bem. Diziam que ele dormia até 10 horas por dia e sempre que podia tentava tirar algumas sonecas extras. Mas é engraçado a gente pensar como uma das mentes mais brilhantes e criativas que nós conhecemos resolve um dos problemas mais misteriosos e complexos do mundo justamente se isolando dele. Muitas pessoas leem essa frase que eu mostrei para vocês e não concordam de primeira. E de fato pode ser um pouco confuso se a gente não entender os conceitos de tédio e criatividade. Vamos falar de criatividade. Muitas pessoas hoje dizem que não se sentem mais criativas. Algumas pessoas dizem que se sentem criativas o tempo todo. E sinceramente, meus parabéns para essas pessoas que provavelmente entenderam alguma coisa que todos nós ainda não tínhamos entendido. Mas a verdade é que muitos de nós nos sentimos cada vez menos criativos, menos dispostos, menos propensos a fazer novas conexões. E quando a gente era criança, a gente brincava, desenhava, inventava histórias, misturava ideias e fazia tudo isso sem perceber que a gente estava sendo criativo. Porque no final das contas, criatividade é isso. É a gente combinar tudo aquilo que já existe para conseguir criar algo novo. E agora, o tédio. Não, o tédio não é um vazio inútil, não é a ausência de pensamento. O tédio é quando a gente fica sem estímulos e começa a escutar a nossa própria mente. É quando a gente fica sozinho com os nossos próprios pensamentos. É quando a gente sonha acordado. Sabe aqueles minutos que a gente tira antes de dormir porque a gente fica imaginando diferentes cenários? É basicamente isso. Na neurociência, isso é chamado de rede de modo padrão. E eu sei que pode parecer um nome complicado e por muitas vezes até sofisticado, mas é um conceito muito simples. É basicamente o nosso cérebro funcionando quando ninguém está falando com ele. Bom, para a gente retomar a nossa criatividade, a gente não precisa necessariamente entrar numa máquina do tempo e voltar a sermos crianças, mas sim reavaliar e entender como usar o nosso tempo
todos os dias. Se pararmos para analisar os meios que a gente consome, a oferta de conteúdo tem crescido exponencialmente. Então, se a gente fala da televisão, que antes a gente assistia uma programação, hoje temos milhares de filmes, séries e documentários, ou videogames, que hoje temos bibliotecas enormes de jogos de fácil acesso, ou até mesmo na música, que antigamente as pessoas esperavam ansiosamente, economizavam para comprar seus discos e CDs favoritos. Hoje nós temos mais de 100 milhões de faixas somente no Spotify. E isso é mais música do que a gente conseguiria ouvir em várias vidas, por exemplo. E claro, as redes sociais, que antes nem sequer existiam e hoje nos oferecem timelines, algoritmos e vídeos praticamente infinitos. Então, se a gente não se atenta em como a gente usa o nosso tempo, a gente passa quase que todo o nosso dia sendo estimulado por conteúdos externos e a gente perde a habilidade de explorar os nossos próprios pensamentos. Se olharmos para a rotina de um brasileiro médio, ela começa mais ou menos assim. A gente acorda, já olhamos para o nosso celular, vamos para o nosso trabalho e no trabalho seria, teoricamente, um dos únicos momentos do nosso dia que a gente estaria sendo produtivo e criativo, com várias ressalvas. Depois a gente volta para casa e repete todo aquele padrão: televisão, videogame, música e, claro, mais celular. A gente dorme e no dia seguinte a gente faz tudo de novo. É claro que essa é uma visão genérica, eu sei. A realidade de muitos brasileiros acaba por ser muito mais dura. 2 empregos, filhos, estudos no paralelo, falta tempo. Mas uma coisa é comum: a gente quase nunca nos permite ficar sozinho com as nossas próprias mentes. Bom, eu acho que ficou claro que hoje não nos falta conteúdo, nos falta silêncio. E as consequências disso podem ultrapassar somente a falta de criatividade, porque isso dificulta a nossa atribuição de sentido para a vida, podendo nos levar a uma vida mais depressiva. Inclusive tem um vídeo de Harvard muito interessante, que eu vou tentar deixar aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, no qual eles explicam que o tédio é essencial, mas ao mesmo tempo nós o evitamos, porque a gente não gosta de ficar entediado. Foi realizado um experimento que se colocava uma pessoa numa sala, sozinha, sem nenhum estímulo, sem absolutamente nada para fazer, por 15 minutos. E ela tinha somente um botão em cima da mesa que, se ela apertasse, ela tomava um choque. E aí a pergunta é simples: sentar ali entediado ou voluntariamente tomar choques esporádicos? E a maioria das pessoas optou por tomar esses choques. Isso acontece porque a gente entra na rede de modo padrão. E a rede de modo padrão pode nos levar a perguntas que não são confortáveis. Como, por exemplo, qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Ou seja, perguntas existenciais que por muitas vezes são desconfortáveis, mas são extremamente importantes. Se conseguimos entender isso e reavaliar a maneira com a qual a gente usa o nosso tempo, a gente estaria treinando a nossa mente para buscar um sentido. E com o sentido a nossa vida se torna muito mais interessante. Não só isso, mas ao sonhar acordado, imaginar, criar narrativas, permite com que a nossa mente volte a ser mais criativa e faça novas conexões. Senão, a gente fica preso nessa rotina bombardeada por estímulos, na qual muitas vezes nos é dito o que fazer, e a gente não permite que a nossa mente trabalhe para que ela mesma busque o seu próprio caminho. No fim, talvez a criatividade não tenha de fato ido embora, mas ela esteja esperando a gente ficar em silêncio o suficiente para poder ouvi-la. Porque se a gente quer desvendar os mistérios mais curiosos da vida, a gente precisa escolher como usar melhor o nosso próprio tempo. A gente precisa sonhar, mesmo estando acordados, nos fazer as perguntas mais desconfortáveis para poder viver o confortável e, quem sabe, um dia tornar esses nossos sonhos uma realidade. Eu espero do fundo do meu coração que você não tenha ficado entediado com esse vídeo, e se você acha que tudo isso faz sentido para mais alguém, compartilhe com seus amigos e me diz aqui nos comentários o que você achou.